bem. Presta atenção, tem um drone poderosíssimo, Venedrosa, né? Sim. Em relação ao jogo de volta da semifinal do Carioca, entre Nova Iguaçu e Vasco. Será onde, meninos, esse jogo? Lembrando que o mandante desse jogo é o Nova Iguaçu. Boa tarde, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande. Maracanã, Volta Redonda, diga pra mim qual o local desse jogo. Quem vai dizer primeiro? Vene começa porque ele tem as informações do mandante. Muito bem, então vai lá, Faz sentido. Vene. Primeiramente, boa tarde a todo mundo aí que está nos assistindo. É o seguinte, Nova Iguaçu queria mandar o jogo no Maracanã, pensando numa renda, e de fato a renda seria muito boa para o Nova Iguaçu, estádio lotado, porque com certeza a torcida do Vasco vai comparecer para esse duelo. Porém, não vai conseguir mandar esse jogo no Maracanã. Não vai conseguir porque a dupla Fla-Flu, que hoje a dupla é responsável pela concessão no Maracanã, não aprovou, não autorizou o uso do Maracanã no domingo. E aí o Nova Iguaçu, de mãos atadas, não vai entrar numa briga nem com o Flamengo, nem com o Fluminense, não teve um outro caminho a não ser mandar esse jogo no Raulino de Oliveira, que é em Volta Redonda. Obviamente o Nova Iguaçu não gostou, repito, pensando na renda desse duelo, que será uma renda extremamente alta. Se eu não me engano, no jogo de ida foi de 3 milhões. Né? Chegou a 3 milhões. Então, obviamente, o Nova Iguaçu queria mandar esse jogo no Maracanã, mas até porque o próprio presidente já havia dito lá no jogo de ida que queria mandar no Maracanã. Então, isso já era fato, todo mundo já sabia disso. Mas agora, nas últimas horas, o Nova Iguaçu recebeu a informação que a dupla Fla-Flu não quer autorizar, não autorizou, e tudo começou por conta de uma frase que o Vasco utilizou no uniforme no jogo de ida, dizendo que o Maracanã é de todos. E aí a gente sabe como é que está funcionando isso nos bastidores, a dupla Fla-Flu brigando com o Vasco o tempo todo na justiça por conta do uso do Maracanã. Então o Nova Iguaçu não vai entrar na briga, vai mandar o jogo em Volta Redonda e vai fazer de tudo para chegar à final e aí sim ter o valor da renda da final, que pode ser contra o Flamengo ou contra o Fluminense. Olha, o Pedrosa, quase entre aspas, assim, com o recorte do futebol, uma guerra fria. Porque se incomoda com a frase e aí faz uma ação para mostrar, não gostei da frase e também então o jogo não vai ser aqui. É para mostrar o poder da dupla, talvez, ou não é por aí? Vamos lá, é por aí, tá? Mas aí, como a gente fala aqui no programa, sempre a informação antes da opinião. Vene trouxe o lado do Nova Iguaçu, ficou muito claro que o Nova Iguaçu se sentiu prejudicado por essa decisão. Agora eu tenho que trazer o lado do Vasco. O Vasco da Gama não pode entrar na justiça, como fez durante os últimos 2, 3 anos para jogar no Maracanã. Perfeito. E conseguiu todas as vezes, porque esse é um direito que está no edital. O Maracanã é um bem público e todos os times do futebol carioca podem jogar no Maracanã, contanto que não contrastem com as datas de Flamengo e Fluminense. O Vasco sempre conseguiu na justiça, brigando para jogar no estádio que é público, mandar seus jogos no Maracanã. O Vasco dessa vez não é o mandante, então o Vasco não pode entrar na justiça e conseguir esse direito, como conseguiria com certeza se o Nova Iguaçu quisesse. Inclusive o Vasco colocou sua equipe jurídica à disposição do Nova Iguaçu para ajudar nessa situação. Não tem o que o Vasco fazer. O Vasco lamenta muito esse tipo de situação. Por quê? Porque não é só o Vasco que é prejudicado, Fernanda. O Nova Iguaçu, que é um time de menor expressão e que poderia ter uma renda nessa partida, uma renda que ajudaria o time no ano inteiro. A gente está falando aqui de uma oportunidade, de uma renda de mais de 3 milhões de reais, como foi na última partida. Então, é um absurdo, porque o que a dupla Fla-Flu está fazendo está prejudicando o Nova Iguaçu, está prejudicando o Vasco da Gama, está esvaziando o Campeonato Carioca, que já não tem lá seu prestígio, e é mais absurdo ainda por uma birra do Vasco ter colocado Maracanã para Todos, que é o nome da licitação do Vasco, para brigar pela próxima licitação de 20 anos do Maracanã. E o outro absurdo que eu entendo dessa situação toda é a Ferj não se meter nisso. A Ferj, que tem o seu campeonato carioca dentro do Maracanã, que é um estádio histórico, prefere que o jogo seja no Raulino de Oliveira, em vez de se meter na briga, em vez de conseguir, de todas as formas, tentar convencer o Flamengo, porque campeonato carioca com o Maracanã à disposição tem que ser no Maracanã. A própria Ferj vai perder dinheiro com isso, porque a renda do Raulino de Oliveira vai ser infinitamente mais baixa do que a renda do Maracanã. Então, Fernanda, olha, vou ser sincero, é patética essa situação. Qualquer colega, inclusive eu peço, porque o SBT Esporte Rio sempre levanta essas pautas aqui, pelo bem do futebol carioca, isso aqui não tem a ver com clubismo, isso aqui não tem a ver com eu ser Vasco, com a gente defender o Vasco, isso aqui tem a ver com o futebol carioca. O futebol carioca está sendo esvaziado. O Vasco e o Nova Iguaçu vão jogar no Raulino de Oliveira por birra de uma dupla Fla-Flu, que mais uma vez só pensa no próprio interesse. E a federação, que poderia intervir nisso, que poderia pelo menos fazer força contra isso, mesmo o Nova Iguaçu e o Vasco da Gama querendo jogar no Maracanã, se atém, não aparece para fazer nada. Então a gente está vendo um episódio
patético dentro do futebol carioca e, repito, peço para que os colegas se debrucem nessa situação, porque não é a primeira, não é a segunda, nem a terceira. O Vasco briga para jogar no estádio em que ele já foi campeão brasileiro diversas e diversas vezes na justiça por conta de uma situação de uma dupla que não quer que outro clube jogue no Maracanã. E isso é um absurdo. Não é porque a gente quer, é porque está no edital. O bem público não está sendo respeitado. E mais uma vez, esse episódio, ele mostra como o Campeonato Carioca vem se tornando uma várzea ano após ano. Posso só trazer o lado da Ferj? Porque eu procurei a Ferj, obviamente, depois de ter conversado com pessoas do Nova Iguaçu. Segundo a Ferj nada pode fazer porque quem escolheu mandar o jogo em Volta Redonda foi o próprio Nova Iguaçu. A Ferj escolheu, né? A Ferj entende que nada pode fazer nesse momento, porque o Nova Iguaçu que tomou a decisão de mandar o jogo contra o Volta Redonda. Mandar o jogo contra o Vasco em Volta Redonda. A Ferj iria brigar se o Nova Iguaçu quisesse brigar. E o Nova Iguaçu não quer brigar, nem com o Flamengo, nem com o Fluminense. E posso ser sincero? Pode. Assim, eu me coloco muito no lugar do presidente do Nova Iguaçu. Ele tem uma relação muito próxima com o Flamengo, questão de parceria, divisão de jogadores. Por exemplo, empresta jogador para a categoria de base. Vários jogadores se destacam no Flamengo após sair da categoria de base do Nova Iguaçu. Eu, talvez, no lugar dele, eu não tomaria também essa decisão de brigar com o Flamengo, porque futuramente, com certeza, ele iria perder muito mais. Agora, eu entendo o Pedrosa e eu também tenho a mesma opinião. Quem perde é o público, quem perde todo mundo é que o está produto. envolvido no domingo. Exatamente. A Ferj perde porque esvazia. Eu nem acho que vai afetar tanto o Vasco assim. O Nova de Iguaçu verdade. perde a renda, que é muito maior, obviamente, no Maracanã. O torcedor de ambos perdem, né? Porque o torcedor de Nova Iguaçu também ir para a Volta Redonda é uma contramão maior, Sim. né? E o Vasco também perde porque, obviamente, é melhor jogar no Maracanã. Então, todo mundo, todos os personagens da história, da Ferj até o Vasco, o Nova Iguaçu, o torcedor e o torcedor das duas torcidas, todos eles perdem, Pedrosa. Todos perdem. Gente, não tem ninguém beneficiado a não ser a dupla Fla-Flu. Eu Mas acho, qual é o Fernanda, benefício, talvez, para a dupla Fla-Flu? O benefício é o seguinte, A gente Fernanda. já teve um momento em que teve essa briga, em que o campeonato estava no auge, o campo muito ruim, Sim. e eles tentando preservar porque gastam dinheiro e administram. E o próprio torcedor da dupla tem esse olhar. Sim. E é super normal. Você vai sempre olhar para o seu próprio clube e é por aí mesmo. Eu também olho para o meu, é normal. Mas nesse momento, qual é o motivo, né? O motivo principal é a licitação do Maracanã. Porque Vasco, junto com a W Torre e o Flamengo e o Fluminense, além da Arena 360, se eu não me engano, que é de Brasília, estão disputando a licitação do Maracanã pelos próximos 20 anos. E essa, como você bem disse, eu acho que é uma expressão perfeita, é uma guerra fria. Enquanto os clubes puderem se prejudicar nos bastidores, eles vão fazer de tudo por isso. Mas o ponto aqui não é só essa questão da licitação. Uma coisa é o Flamengo tentar impugnar o Vasco, outra coisa é o Vasco tentar impugnar o Flamengo, outra coisa é a gente prejudicar o futebol carioca. Porque quem está sendo prejudicado nessa história toda é o torcedor, é o povo, um órgão público que está sendo usado em benefício próprio, já é um processo viciado há tempos, porque essa renovação de TPU aconteceu mais de 10 vezes, e eu já falei aqui, tudo bem, naquele momento lá, a dupla Fla-Flu realmente salvou o Maracanã de não se tornar um elefante branco, isso eu concordo plenamente. Ao mesmo tempo, essa via de mão dupla, a dupla Fla-Flu também ganha muito dinheiro com o Maracanã. Então, hoje o Vasco tem a intenção de administrar o Maracanã, porque tem uma reforma de São Januário à vista também, e conseguiu no edital apresentar tudo que era possível. Então, depois que o Vasco colocou o Maracanã para todos, aí a dupla Fla-Flu começou a entrar com birra. Inclusive, a informação que eu tenho do próprio Vasco é que eles ligaram até para o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. Gente, eu repito aqui, não há isenção nesse processo do Maracanã. O Maracanã ele está sendo dirigido pela dupla Fla-Flu de uma forma que não é adequada para um órgão público. E mais uma vez a gente viu o futebol carioca, chorando. Chora Nova Iguaçu, chora Vasco, chora os torcedores e a Ferj também. Mesmo respeitando essa decisão, ela não está respeitando essa decisão, porque o Nova Iguaçu não escolheu mandar no Raulino de Oliveira. O Nova Iguaçu queria mandar no Maracanã. O Nova Iguaçu foi impedido de jogar no Maracanã. E aí, a gente vê isso aí acontecer. E a gente está falando até do tamanho do estádio, né? A gente está falando do Raulino, que tem uma capacidade aí de 20 mil, né? 20 mil torcedores, e um Maracanã que pode bater aí 67, dependendo da administração de segurança, pode bater 67 mil, 60 mil, depende de quanto que a polícia vai liberar para aquele jogo. E aí a gente está falando de uma renda que vai bater 1 milhão no Raulino numa lotação. No máximo. No máximo. Nem em São Januário bate 1 milhão. Numa lotação.
Nem sei se bate. Nem sei se bate nem também. Sei se bate. E fora que a gente tem também os custos, né, da operação, isso aí dos dois. E no Maracanã batendo 3 milhões. A gente viu o primeiro jogo, que foi o primeiro, geralmente a galera vai mais no segundo. O primeiro jogo com 61 mil torcedores Vene Casagrande. Quer dizer, o Volta Redonda, que é o mandante dessa partida... O Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu, que é o mandante dessa partida, jogando o jogo para Volta Redonda, ele perde menos da metade desse dinheiro. Só para o torcedor ter um pouquinho de noção. De fato, o Nova Iguaçu entra em campo hoje pela Copa do Brasil contra o Internacional e vai poupar alguns titulares. A ideia é poupar pelo menos 2 jogadores do time titular. E aí muita gente criticando a postura do Nova Iguaçu. Mas se você parar e pensar, é uma postura totalmente coerente, porque eles estão pensando no valor da renda. O valor da renda daria mais dinheiro se o Nova Iguaçu sonhasse em passar pelo Internacional. Gente, na boa, com todo respeito, o Internacional é amplo favorito. Com todo respeito ao Nova Iguaçu, os próprios dirigentes do Nova Iguaçu sabem disso, que é muito difícil passar pelo Internacional na Copa do Brasil. Então, por conta disso, eles estão priorizando o Campeonato Carioca. Ah, mas o Campeonato Carioca não dá premiação, mas dá uma renda milionária. É isso que eles estão pensando. E essa tal renda milionária, eles não terão na semifinal. Eles terão se eles chegarem a uma final, que é muito difícil, embora tenha a vantagem do empate. Isso. Eles estão priorizando isso. E eles não vão conseguir ter agora na semifinal. Os clubes, eles têm fontes de renda, né? E aí tem clube que tem a fonte de renda, venda de jogador, venda de uniforme, bilheteria, tudo isso faz sócio, televisão, direito de imagem, tudo isso faz um clube se reerguer ou conseguir manter sua folha salarial. Chega num campeonato carioca como esse, a premiação é baixa e às vezes, dependendo, nem acontece. Não tem premiação. Então, nem acontece. O que acontece? Eles começam a entender que a renda vai ser na bilheteria e por isso até fazem um movimento de levar jogo para fora do Rio de Janeiro, porque aí eles sabem que ali eles vão ganhar, porque a galera lá de fora é carente. Essa questão do Carioca aqui com o Campeonato Carioca, ela já tá ficando uma relação mais o próprio Nova Iguaçu tá levando o jogo pro Mané Garrincha, em Brasília. Exato. Tem torcedores de todos os clubes que encaram o Campeonato Carioca como esses clubes não deveriam jogar. O torcedor do Vasco, eu tenho certeza, tem vários que não queriam jogar o Campeonato Carioca, porque não tem vantagem. Não tem vantagem. E aí você tira essa oportunidade do Nova Iguaçu de ter uma renda de um jogo desse calibre, que é uma semifinal contra o Vasco da Gama, que com certeza ia lotar o Maracanã também, junto com a torcida do Nova Iguaçu, mas claro, mais a parte do Vasco da Gama. E aí você tira essa renda desse clube. Vamos lá, a gente está com essa enquete aqui na tela. A decisão de colocar o jogo Nova Iguaçu e Vasco em Volta Redonda é ruim para o Vasco, ruim para o Nova Iguaçu por conta da renda, né? Ruim para os dois lados, ou quem perde é o torcedor. Vota lá. Se pudesse ter assim, ó, todas as opções acima. A, B, C e D. Você, Pedrosa, vota em quê? Todas as opções, todas, mas principalmente, já falei aqui, principalmente esquece clube. Quem perde é o torcedor. O espetáculo do futebol carioca é esvaziado. Você, Venê? Olha, eu juntaria um pouquinho de todos, então seria todas as alternativas. Mas embora a dupla Fla-Flu queira afetar o Vasco, para mim o Vasco é o menos afetado nessa história. O Nova Iguaçu é o maior afetado. E o torcedor também, né? Obviamente. Olha aqui, ó, antes da gente falar agora do Flamengo... 8 milhões de reais ou até menos. Vasco demonstra interesse em Patrick, do Atlético MG. A direção do Vasco da Gama e sua SAF, a 777 Partners, acertaram muitos reforços para o treinador Ramon Dias nesta temporada. A intenção é que as coisas sejam muito diferentes do que foram no ano passado, quando a equipe quase foi rebaixada no Campeonato Brasileiro. A tendência é que não pare por aí. O entendimento interno é que ainda mais nomes precisam chegar nesta temporada, para melhorar a qualidade do atual plantel da equipe do Rio de Janeiro. Inclusive, o nome de Gustavo Coellar voltou à tona. Nesta quarta-feira, 13, o jornalista Jorge Nicola acabou trazendo um bastidor sobre um alvo do Gigante da Colina. Segundo ele, o clube carioca demonstrou interesse em Patrick, do Atlético MG. O carioca de 31 anos vem atuando pouco com Luiz Felipe Scolari, conforme o profissional estaria vendo com bons olhos uma mudança de ares. Uma pessoa do staff do atleta teria feito a revelação para Nicola. Meio-campista do Atlético MG perdeu espaço na atual temporada, apenas 3 partidas, que somam 120 minutos. Felipão não parece muito disposto a transformar o Patrick em titular. Diante desse cenário, o mercado vai tentando entender aos pouquinhos as condições do negócio, iniciou em seu canal no YouTube. O profissional foi além. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do staff e ouvi que Fluminense e Vasco demonstraram intenção de contratá-lo, quiseram entender a condição do negócio, complementou.
Ele não chegaria com status de titular, mas poderia disputar posição principalmente no ataque com Clayton Silva, Adson e David, visto que Paede e Vegetti são titulares absolutos.